Muy buenas noches a todos. Le damos la más cordial bienvenida a este inicio del diplomado. Mi nombre es Juan Manuel Brand y voy a estar, pues, en este día acompañándolos junto con la doctora Olivia Ricarte de Brasil, quien nos va a estar dando la exposición que ustedes, pues, muy amablemente se han empezado a conectar a través de nuestras redes sociales. Y como la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas, es un verdadero placer poder tenerla a ella compartiendo con nosotros toda la dinámica de las leyes con respecto a Brasil, ya que los abogados en muchas ocasiones pensamos que Brasil, por no tener un idioma en el cual compartimos en toda América, las leyes tienen una variación, o es decir, las leyes no corresponden al derecho romano que muchas veces corresponde al derecho en general de Latinoamérica. Y es por eso que decidimos pues iniciar este proceso de diplomado para que nos puedan acompañar y que de la mano de la doctora Ricarte pues podamos entender todo eso. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, qué gusto saludarla. Buenas noches, doutor. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los presentes? Muchas gracias por la presencia de todos ustedes hoy. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. No, gracias a usted. ¿Qué hora es en Brasil en este momento? En la ciudad de Miami son las 8 de la noche, 20 horas con 12 minutos. ¿Qué tanta diferencia horaria tenemos en... Bueno, tenemos que tener en cuenta que Brasil es continental, tiene una abrangência continental. Entonces, en mi región, yo hablo de Amazonia, de Brasil, del norte de Brasil, ahorita la misma hora, comparto de la misma hora que ustedes en Miami, ciudad maravilla, me encanta Miami. E eu, em São Paulo, Rio de Janeiro, é uma hora adelante de nós Ahora agora. adelante todavía. Sí, Sí. tenemos creo que 3 horas completas en cuestión de cambio horario. En México son las 6 de la tarde. Bueno, en algunas regiones de México son las 5 de la tarde. En Centroamérica son las 6 de la tarde, 18 horas. Colombia, 19 horas. Venezuela, 20 horas, igual que nosotros. Y ahí tenemos una variación. Argentina, Chile, es una hora más todavía, al igual que en las partes Com de o Brasil. sul de Brasil. Uhum. Bueno, pues sin más preámbulo, doctora, pues ya tiene la opción de poder compartir su pantalla, si tiene algún tipo de presentación que nos vaya a poder comentar, y vamos a estar Sim. acompañando en todo el proceso. Tenho algumas dispositivas para apresentar para vocês, para ajudar a compreensão do que vamos falar, do que vamos pensar juntos hoje, porque vamos fazer um conversatório, uma reflexión. No sé cómo habla en español, reflexión. Yo creo que sí. Entonces, Exactamente. Muy bien, y muy bien tu español. antes de empezar, me gustaría pedir permiso para los presentes aquí hoy para hablar un poquito de portuñol, porque yo no hablo con tanta fluidez todavía, porque yo estoy estudiando y en nuestros próximos encuentros certamente hablaré mejor. Y así Sabemos que sí es mi deseo. Então, perdóname lá, se me equivoco em alguma conjugação, e se não entende, comenta. Pois bem, doutor, comenta em la página do Facebook, em chat, que eu hablo uma vez mais, uma vez mais. Lo importante hoje é que nossa comunicação seja perfeita. Entonces, perdóname si me equivoco en alguna conjugación, alguna traducción equivocada, alguna palabra que no existe en español. Entonces, comenta que yo hablo de una otra forma. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría compartir la pantalla que yo preparé con ustedes. Share. ¿Listo? ¿Listo? ¿Se ve muy bien? ¿Se ve la pantalla? Así es. Ok. Entonces, esta primera pantalla, amigos, esta primera dispositiva, yo voy a cronometrar el tiempo para no hablar demasiado. Sé que todos ustedes están trabajando, estudiando, entonces reservaron un poquito de su tiempo precioso para estar con nosotros hoy. Entonces, yo quiero hacer una presentación leve
y que podamos pensar juntos los temas importantes, pero no me gustaría cansar a ustedes más a la noche de viernes. Entonces, la primera pantalla es un grupo de imágenes de toda Latinoamérica, no es solamente de Brasil, es de toda Latinoamérica. Y yo no estoy apuntando, ubicando qual foto, qual imagen es de qual país, porque la intención es que ustedes miren las imágenes y tengan el pensamiento que nosotros somos muy similares, muy parecidos, nuestros colores, nuestra música, nuestro pueblo, tenemos muchas más semejanzas, somos mucho más parecidos do que diferentes. Essa é a intenção desta primeira pantalla e tem uma canção que eu não tenho dúvida que vocês todos conhecem essa canção, porque é um clássico de nossa música popular brasileira e que todo mundo conhece. Um dos muitos ritmos que temos acá, Bossa Nova, Garota de Ipanema. Então, vamos a ver solamente um pedacito da música. Vamos estar a carregar. Escuta. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, pela menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é coisa mais linda que eu já vi passar. Ai, por que tô tão sozinha? Ai, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, e também passa sozinha. Imágenes de nuestro pueblo latinoamericano, de nuestro Brasil y de los otros países hermanos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar nuestro conversatorio. Y me gustaría agradecer por la presentación. Me gustaría, bueno, mi nombre es Olivia Ricarte. Me gustaría desear que todos sean muy bienvenidos a nuestra primera clase de diplomado y nuestra primera participación como docente de la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas, neste diplomado, em que nosotros vamos abordar, pensar juntos, siempre pensando juntos, acerca de temas de derecho comparado desde a perspectiva de mi país, desde a perspectiva de Brasil. Entonces, vamos a ver la estructura inicial del diplomado. Bueno. La pantalla está ok. Ustedes conseguem mirar correctamente, ¿no? Así es. Entonces, ok. Entonces, en el diplomado, iremos tener esta clase abierta. Nosotros estamos haciendo ahora. Y vamos a tener más 4 módulos. Uno acerca de derecho comparado en las comunidades vulnerables. Estamos hablando acerca de mujeres, niños, indígenas, personas com discapacidade, negros, imigrantes, comunidades homossexuais e outros grupos vulneráveis mais que existem no mundo e em nossa região. Temos módulo também acerca de las tendências jurídicas em Brasil e em América Latina, em Latinoamérica, e ali abordaremos algumas heridas
sociales abiertas y la respuesta contemporánea de las leyes a estas heridas, como las medidas alternativas a la prisión, la resocialización de las personas egresas del sistema prisional en países, especialmente en países con una sobrepoblación de presos. Y en este caso, me gustaría hacer un destaque que Brasil tiene actualmente, amigos, la tercera mayor, más grande, por población de presos en todo el mundo. Y nós vamos abordar a luta contra as drogas e as leis que existem atualmente para legalizar ou castigar ou punir seu uso em Brasil e América Latina também. Vamos falar acerca do aborto, seu tratamento legal, vamos falar acerca da eutanásia e outras tendências, mas que marcam los próximos años, marcarán los próximos años en nuestro panorama jurídico latinoamericano. Vamos a tener un módulo más hablando de la relación, especialmente la relación de Brasil con los tratados internacionales y hablando un poquito de nuestra experiencia con los tribunales internacionales. Né, de las condenas, vamos falar acerca de las condenas sofridas por el Estado brasileño, que involucraram temas como la persecución política, temas como la violencia contra la mujer, temas como la violencia contra los pueblos indígenas, la explotación del trabajo, similar a escravidão, esclavitud, letalidade policial, temas que são todavia muito sensíveis aqui em Brasil, e é uma excelente oportunidade para reflexionar sobre nossos errores e nossos aciertos também, com relação a esses temas que são muito cercanos a todos nós, tanto em Brasil quanto a los outros países que integram a região latino-americana e hablam de problemas que nós hemos vivido juntos durante muito tempo. De hecho, desde a colonização. E com respeito a nossa colonização, creemos que é un buen punto de partida de empezar para que nuestra primera clase hable sobre nuestro proceso de colonización y cómo llegamos a nuestro escenario actual. Y a pesar de la lengua, del idioma, de la metrópole colonizadora ser diferente, Portugal, nosotros fomos colonizados por Portugal e o resto de las Américas por Espanha e Reino Unido em alguns lugares, através do sistema Commonwealth. Apesar dele, nosso cenário jurídico, nosso cenário social, nosso cenário incluso político é muito mais parecido do que diferente. Então, em nossa primeira classe desse diplomado, en esta aula inaugural, vamos reflexionar, eu tenho uma invitação para vocês, vamos reflexionar um pouco sobre como construímos nosso sistema legal actual. Vamos juntos? Então, deixa-me passar para a próxima dispositiva. Vamos ver. Bueno, para empezar este punto de partida, amigos, ¿qué son los sistemas jurídicos? ¿Qué son los sistemas jurídicos contemporáneos actuales? Pues bien, en síntesis, en resumen, podemos decir que los ordenamientos jurídicos son conjuntos de normas. Si no entiende alguna palabra, por favor, comenta que yo hablo de una otra forma, ¿ok? Entonces, son conjuntos, son grupos de normas interdependientes, dependen entre sí, entre ellas, reunidas
a partir de um princípio unificador e que tem como premissa, como bases, como objeto básico, a harmonia social, a pacificação da convivência social. En la región de las Américas, que es la región que nos interesa hoy, nosotros podemos destacar como sistemas jurídicos importantes. El common law, representado por el eje anglo... Eu hablo em português anglo-saxão, anglo-saxônico, anglo-sarrón, eu creio que, corríjame se me equivoco, anglo-sarrón. E por el sistema representado por el eje, outro eje agora, romano-latino, uno mais presente nos países com influência da Inglaterra e Escandinávia, influência nórdica, e outros mais presentes em países com influência hispânica ou ibérica, como é o caso da Latinoamérica, e também de Brasil, que por cierto também é parte de Latinoamérica. Nós também fazemos parte de Latinoamérica, pero temos essa diferença de idioma, de metrópole colonizadora e tudo mais, então estamos acostumbrados a separar nós outros do curso de la história, pero somos todos Latinoamérica. Dicho isso, devemos ter em conta que, al igual que quando falamos de Europa, nós diferenciamos entre a região ibérica, a região escandinávia, a região centro-oriental, seguindo as variantes de geopolítica, de cultura, de alimentação, incluso etnias. Então, assim como falamos de Europa tendo todas essas influências, quando falamos de Estados Unidos, também temos que ter em conta essas diferenças. E quando se trata, e a Latinoamérica também, e quando se trata de sistemas legais, a construção de direito constitucional, que depois de todo, principalmente, eu quero dizer, principalmente, é o tema de nossa reunião de hoje, de la construcción de los sistemas jurídicos contemporáneos, la construcción de nuestros movimientos constitucionales, que tiene como resultado nuestra conjuntura actual. Estas diferencias son muy claras. Y el desarrollo del contexto histórico também é muito claro, também é bastante claro quando somos capazes de mirar a América com suas particularidades, assim como miramos as regiões de Europa também. A particularidade mais importante para nós, al menos no dia de hoje, desde o ponto de vista histórico, se relaciona ao processo de colonização. Ali, no processo de colonização, percebimos claramente que a América anglo-saxônica, anglosajona, eu creio que essa sim a tradução literal em espanhol, que tem a influência nórdica, escandinava, da Inglaterra e tudo mais. Esta América tuvo um processo muito diferente ao nosso aqui em Latinoamérica. Já a partir desse processo de colonização, se apartou, se diferenciou, se desplegou toda a história do direito constitucional e também a história de ordenamento jurídico de formas que sucederam de formas diferentes. Mientras a América, influenciada por Escandinávia, por nórdicos, por como law, como elf e tudo mais, que se lleva esse nome anglosajona, porque foi colonizada por pueblos germânicos, sarrones, ingleses e tudo mais, nórdicos, teve um processo de colonização de pueblos que hizo la colônia desde muito temprano com a autonomia, deixou a colônia com a autonomia desde muito temprano, desde o início. E também ocorreu um incentivo ao desenvolvimento
y todo más. Entonces es diferente. En la región de Latinoamérica, que recibe esse nome porque foi colonizada por pessoas cuja língua materna, cujo idioma materno é derivado do latim, e isso inclui Brasil, uma vez mais, decimos aqui, todavia, aunque que o idioma português pareça pouco diferente, se mire pouco diferente a el resto de la región, somos parte, sí, sin duda, de Latinoamérica, y todos nosotros fomos colonizados bajo un otro enfoque, un enfoque completamente diferente. Fomos priorizados no por población, y sí por explotación. Entonces, adquirimos un aire como una sucursal. Eu creio que em espanhol também habla sucursal, uma filial, uma sucursal, uma versão anexa de la metrópole, um provedor para la metrópole. Esta diferença, amigos, no processo de colonização, teve um grande impacto muito grande no destino de las regiones de las Américas, de Latinoamérica. E isso fez isso com que a parte influenciada por nórdicos e isso com que essa parte despertara antes para buscar a plena independência e a plena autodeterminação, mientras nosotros aqui seguimos sendo muito dependentes, seguíamos sendo muito dependentes, bueno, seguimos a depender do ponto de vista, ¿no? Pero nesse enfoque do processo de independência, seguíamos muito dependentes todavía de las colônias e sem consciência muito forte desse poder de buscar a independência. E quando nós despertamos para esta ideia, este retraso em relação a outra parte de las Américas dificultou muito o processo de separação com as metrópoles. Por isso, este nosso movimento constitucionalista, amigos, vino depois. Foi mais doloroso e lo sigue sendo mais doloroso também, pois hasta hoje, se pensarmos, hasta hoje vemos ciclos de eu vou falar uma palavra que aprendi viajando, eu não sei se entende, pero é como um coqueteo com o autoritarismo. Um coqueteo com o autoritarismo. Aprendi isso em uma canção de reggaeton. Fragilidade com a democracia, pouca confiança com as instituições e um esforço muito grande para manter o Estado de Direito propriamente dito, respeito às normas, aos direitos fundamentais e tudo mais. E quando nós despertamos e nos demos conta da necessidade dessa independência, logo desses processos de conquista da independência, então começa a ser desenhado, a desenhar-se nosso direito constitucional e a origem do movimento constitucionalista, que podemos destacar como significados três sentidos, três movimentos que estão expostos em la pantalla para vocês mirarem. Sentido conservador, amigos, girado em torno, girado, eu creio que é assim, girado em torno de la independência de la colônia, pero com o controle de los nichos sociales dominantes que se decidiram rumbo do Estado e em aquela época, hablamos de aquela época, igreja e aristocracia. Sentido republicano, que se apresenta como contraponto, sendo um pouco menos restritivo, um pouco menos elitista, um pouco menos
um pouco mais popular, mais orientado por el bem-estar general e uma política mais ampla, por exemplo, a bancada ruralista e tudo mais. E sentido liberal, que serviria de contraponto a los outros dois primeiros, em teoria, a individualidade cidadano, a livre empresa, a livre iniciativa, a economia mais aberta, a menor influência do Estado na vida privada das pessoas e tudo mais. Todos esses movimentos, amigos, aunque hoje nos pareçam radicales, utópicos e tudo mais, foram muito importantes todos eles. Um complementando o outro e corrigindo os erros e tudo mais, e dando outras novas perspectivas, todos eles foram muito importantes, cada um em sua época, para a construção de nosso constitucionalismo latino-americano. E já que estávamos acostumbrados à dominação total, e pouco a pouco fomos rompendo essas cadenas de dominação, hasta chegar a nossa liberdade total, que é a propaganda de sentido número 3 de liberalismo. E nesse sentido, Latinoamérica, aunque com mais dificuldade, e é um momento com retraso, aunque assim, seguiu a linha cronológica do mundo segundo seu tempo. Por exemplo, o significado de ponto 2, de número 2, o significado republicano, em realidade, está pausado minha pantalla? Não, eu não consigo ver. Eu não consigo ver se está pausado. No está pausado, doctora. ¿Está conseguindo mirar a pantalla? Viendo bien la pantalla, no hay pena. Ok, es porque en mi imagen está un poco confusa. Entonces, com relação a significado republicano, nessa realidade estava bastante inspirada na Revolução Francesa e em seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e essa ruptura desde a elite em favor do bem geral, do bem comum. O liberalismo também se inspirou em la corrente da época, encabeçada por los ideais ilustrados de Europa, de Constituição Americana também de 1787. Em América Latina, em Latinoamérica, estas correntes empezaram de vez, surgiram de vez, enquanto com um certo atraso, sim, justificado pelo que hablamos ao princípio, com um caráter muito próprio, como, por exemplo, os ideais republicanos estiveram e estão muito marcados por uma característica muito própria do movimento latino-americano, por militarismo, amigos, por militarismo, tanto em la gestão, mesmo com presidentes militares, incluiu com intentos revolucionários militarizados, como a Revolução Cubana, por exemplo, incluiu a descolonização, estuvo marcada também por um militarismo personal, caracterizado com o personagem militar mais importante da história de Latinoamérica, que foi Simón Bolívar, não? Então, foi um militar e atuou em processo de independência e revolução acá em la região, e atualmente o mesmo militarismo que serviu a independência agora tem a ideologia se confundem, na verdade, com revolução social e tudo mais. E não podemos esquecer que há uma confusão muito grande ideológica que é muito própria de Latinoamérica, e estamos falando aqui de um militarismo que não é um militarismo oficial, é um paramilitarismo, um militarismo apartado da formalidade, e estamos falando aqui de las guerrillas e de las maras, porque muitas vezes, não são raras as vezes que esses movimentos de guerrilhas, de maras, se confundem
não sabemos se com um propósito específico ou por uma confusão ideológica, não sabemos, pero se confundem muitas vezes entre a revolução social e crime organizado. E no sentido número 3, no liberalismo, a América Latina se encontra com o tema da falta de experiência com esta autonomia, a falta de inversões em las colônias, que foram a base desse desenvolvimento, sem tanta interferência do Estado, e os que muitos chamam de la maldição de la riqueza. Não é verdade? Porque sempre somos muito ricos de riquezas naturais e minerais. Isso nos convertiu durante toda a história e nos converte todavia em explotação. Há muitas pessoas que apontam, que ubicam novo colonialismo, neocolonialismo, neoimperialismo, que seria uma nova forma de dominação sem cadenas, pero com negociações desequilibradas, desbalanceadas. E quando o primeiro ponto, o conservador, podemos identificar estes remanescentes do conservadorismo hasta hoje, quando, por exemplo, aunque seja laico, o Estado todavia hace referência aos credos dominantes, como, por exemplo, o cristianismo. E aqui nós recordamos, destacamos que o Estado laico não significa Estado ateu, pero tampouco significa priorizar uma religião ou outra, aunque seja extraoficialmente. Em Brasil, a representação política cristiana é muito influente, e em Bolívia também. Em Bolívia e em Costa Rica, há uma religião oficial, né, por la Constituição de 1967, e em Costa Rica também, e em Inglaterra, por exemplo, também a religião é a anglicana e tudo mais. O importante é que não temos, isso é muito importante, não temos por acá nenhum estado confessional radical, como sucede em Irã, por exemplo, que proíbe as liberdades de crenças, mas temos muita persecução cultural, persecução religiosa, mas isso é um tema para uma próxima classe, para uma próxima, um próximo encontro entre nós. Volviendo ao liberalismo, que é bastante comum aqui em América e ha sido incorporado em los textos constitucionais pouco a pouco e se ha hecho cada vez mais forte e mais presente. Destacamos como exemplos dessas constituições consideradas liberais moderadas: Argentina, 1826, Chile, 1828, México, 1824, Peru, 1823, Uruguai, 1830. Todos esses propuseram uma maior descentralização de poder, mais controle para o Congresso, mais alcance de los direitos individuais. Luego começou a surgir, empezar, o liberalismo regional, com descentralização de poder geográfico dentro do mesmo país, e sistemas institucionais de pesos e contrapesos, checks and balances. E o exemplo mais audaz foi a Constituição de Colômbia de 1863. Amigos, eu sei que nós temos uma tendência, por nossa geração, por nossa realidade atual, temos uma tendência a imaginar que liberais e conservadores sempre estiveram juntos, não é? Como estão hoje? Pero não é certo. Lo que sucedió foi uma forma de fusão entre as tendências, entre os pontos. Contra a crescente tendência republicana, que se é cíclica, como todo na história do mundo. Mientras os direitos individuais
sufocam el bien común, el derecho el colectivo se levanta, conquista más espacio, el ciclo. Los colectivos se levantam, le dá mais poder ao Estado e, lamentavelmente, raras vezes, o Estado não há como lograr de cumprir todas suas promessas e a cuidar de todos por igual, lo que hace que produzam novas revoluções, novas rupturas e todo mais. Esta fusão entre movimentos constitucionais conservadores e liberais se pode ver em la Constituição de Argentina, por exemplo, de 1853, e de México, de 1857, pero também em Peru e em Paraguai. Vamos cambiar a la pantalla 5. Llegamos a los movimientos constitucionales modernos. Luego vendría el constitucionalismo social, la corriente socialista, y ya conocemos su historia, cuyo principal texto se presenta en esta época fue de la Constitución de México de 1917. Y luego, vamos a pasar, vamos directo para el final da Segunda Guerra Mundial. Vamos chegar mais a nosso contexto de nossa geração. Com a vitória de los aliados sobre o grupo de R, empezava um movimento, incluso supraconstitucional, encaminhado a las defensas de los derechos humanos, lá na tendência viva pós-guerra, direitos humanos. A América Latina, nesse momento, estava lutando contra liberais, conservadores, a asfixia das classes menos favorecidas, e aí, junto com essa corrente crescente de los direitos humanos, e um relativo éxito, em la época, de la União Soviética, este caldeirão de la revolução estava listo. O exemplo mais famoso foi a revolução que influiu, que foi uma base para toda uma série de levantamentos populares e revolucionários, e a resposta a estes levantamentos revolucionários também se deu em série. Quase todos nós outros acá em Latinoamérica passamos no ano da década de 60 a 80, quase todos nós outros passamos por movimentos constitucionalistas antidemocráticos, que duraram mais ou menos uns antes, outros depois, pero todos mais ou menos hasta finales da década de 80. Em Brasil, por exemplo, esta ruptura democrática durou 21 anos, de 64 a 85, e completamos nosso processo de redemocratização com a promulgação de um texto constitucional que vamos estudar muito esse texto durante o diplomado, que foi nossa Constituição Federal de 1988, que todavia está vigente. Então, mientras se lutava para restaurar os direitos fundamentais e a democracia, o neoliberalismo, soplo de liberalismo, uma nova versão de liberalismo, avançava por todo o mundo. Então, foi resultado de que os países latino-americanos vieram crescer cada vez mais com seu endeudamento, sua concentração de ingressos, seus movimentos para ser parte da agenda global, como Banco Mundial, FMI, já tinha que pedir ajuda muito para recuperar, enquanto que a América Latina estava assim, o liberalismo tomou forma depois de especialmente uma famosa reunião que teve lugar em Washington, por isso o nome, em 1989, e esta reunião se deu precisamente para discutir como ajudar a recuperação da Latinoamérica,
e ter mais acesso a crédito e tudo mais, mais poder de negociação. E essa reunião que sucedió en Washington se llamó Consenso de Washington, porque somaron, Consenso de Washington, porque se somaron casi todos los países de la región. Casi, amigos, porque en la época Perú y mi país, y Brasil, resistiram. Pero durante la década de 90, atuaram em linha com os princípios do Consenso de Washington. Então, basicamente, o Consenso de Washington abogava por disciplina fiscal, por reformas tributárias, privatização de empresas estatais, menos protecionismo relacionado à abertura de los mercados e outras coisas muito próprias de neoliberalismo, que nada mais é do que a adaptação do liberalismo ao mundo moderno. Esta nova tendência constitucional de fusionar os direitos humanos com a iniciativa de livre mercado foi de hecho la marca de las redemocratizaciones latinoamericanas y también tuvieron por el proceso de retomada de los derechos fundamentales, derechos humanos y todo más, derechos sociales también, tiene textos que muchas personas determinam como textos muito românticos, utópicos e difíceis de levar à prática, de serem levados à prática, porque a realidade é complexa e llena de consequências que temos desde nossa colonização. Vamos avançar. Vamos avançar e estamos chegando a nosso tema final. Essa dificuldade, amigos, de prever todas as situações, esse é o nosso desafio atual de constitucionalismo latino-americano, essa dificuldade de prever todas as situações complexas que se apresentam à realidade, por muito amplas que sejam as disposições constitucionais e tudo mais, se materializa no poder de las emendas e também no número dessas emendas constitucionais. Muito diferente do que sucede em los estados de direito definitivamente consolidados, né? Com menos ciclos de ruptura democrática, que tienes poucas constituições formuladas, e nessas poucas constituições também há poucas emendas, poucas reformas. Muitas constituições, amigos, denotam a fragilidade do sistema, e muitas emendas, muitas reformas desses textos denotam a dificuldade de ajustar o ritmo histórico com a realidade das instituições e tudo mais. Pero é um mecanismo muito importante para ajustar essa realidade com os textos que muitas vezes não se cumprem as promessas que estão em suas letras. A Constituição dos Estados Unidos, amigos, tem 27 reformas, emendas, em pouco mais de 200 anos. Mientras que nossa Constituição Federal de Brasil de 88 tem mais de 100. Precisamente hoje, 4 de novembro de 2022, temos 125 reformas em pouco mais de 30 anos. E outros países também atravessaram esse ajuste ao ritmo histórico, incluindo novas cartas constitucionais. E a grande promessa atual é Chile, não é verdade? Chile. Não sei se há chilenos aqui presentes com nós outros, mas essa é uma grande promessa de atualização constitucional do sistema jurídico que está chegando, e llena de expectativa, aunque que seu primeiro texto ha sido rechazado por la población en la primera votación, pero es lleno de expectativa el nuevo texto constitucional de Chile. Lo ideal es que se haya un equilibrio entre permanência, entre solidez e entre plasticidade
del texto constitucional. Y para eso tiene que haber mucho esfuerzo de las instituciones y mucha fidelidad, mucha lealtad a los principios básicos del Estado de Derecho, de derechos fundamentales, de principios de la República y todo más. Y amigos, para el futuro, ¿qué esperan los movimientos, el sistema jurídico, los sistemas constitucionales americanos? Nosotros tenemos una tendencia muy clara, muy fuerte, y vamos a hablar acerca de esa tendencia también en nuestro módulo propio, que es una tendencia hacia un constitucionalismo plurinacional y un constitucionalismo socioambiental. Muchos llaman como constitucionalismo neolatino. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador trae de la naturaleza como sujeito de direito e exalta a figura de Pachamama, que forma a cultura de los pueblos pré-colombianos, sim. Esse novo movimento vem tomando muita força e tem sido reproduzido por vários textos constitucionais ao redor da região. E também temos essa tendência, falamos de tendência ambiental, socioambiental, e também de tendência plurinacional. Então, essa tendência plurinacional quer dizer que novos textos para o futuro devem considerar as particularidades de cada nicho social, de cada pueblo, de cada parte que forma o todo de la sociedade. Então, isso é dar voz com equidade a todos los integrantes de la sociedad. Eso es el nuevo constitucionalismo plurinacional, que se escuchen las voces de las partes, de todas las partes de la unidad, afrodescendentes, indígenas, mujeres, refugiados también, que es una realidad también muy fuerte en nuestra región y todo más. Entonces, una reflexión acerca de esa nueva tendencia, nosotros seremos capaces, amigos, de hacer ese movimiento, pero no hacer un movimiento retórico, un movimiento puramente romántico. ¿Seremos capaces de hacer eso? Por outro lado, como fazer essa convergência com o desenvolvimento econômico, que é muito importante, com o fortalecimento da América Latina como um ator social, com poder de voz, de negociação na agenda multilateral e tudo mais. Assim mesmo, protegendo os direitos da minoria, protegendo os direitos de natureza. É todo um desafio, pero se há algo que nós outros latinos entendemos muito bem, é como superar desafios. Eu creio que sim, não? Eu creio que sim. Então, nossa responsabilidade, nossa geração é muito grande, é muito dura, mas creio que vamos lograr éxito nisso. E tu, amigos, e ustedes, amigos, que estão nos escutando agora, ustedes também têm essa esperança, ustedes também têm essa gana de fazer a próxima geração, os próximos movimentos constitucionais equilibrados entre desenvolvimento econômico e proteção aos direitos fundamentais? São otimistas? Estão otimistas? Então, comenta e vamos conversar mais acerca disso em nosso diplomado. Agora, para finalizar, para que não tomamos muito tempo mais de ustedes, eu vou deixar meus contatos acá, para que tomem nota, e me gostaria de registrar que é um honor, foi um honor, está sendo e vai ser durante o diplomado, um honor haver estado aqui com vocês hoje. Perdona-me por portunhol,
pero estoy estudiando y lo que importa es que compartimos ideias e compartimos estudos de direito comparado, é o que importa hoje. Então, muitas graças por la oportunidade, por el espaço, por vocês estarem presentes aí hoje, aqui hoje, e eu estou muito contenta e muito honrada em português. Eu tenho muito honor, é um honor muito grande a ser parte agora do grupo de docentes da universidade. Então, estou muito contenta. Para finalizar, assim como fizemos, assim como iniciamos nosso conversatório, eu vou poner uma canção, la misma pantalla, las mismas imágenes, ahora después de nuestra viaje por nuestra historia latinoamericana desde la perspectiva de constitucionalismo, la misma pantalla, vamos a ver si tenemos la misma mirada de la pantalla, pero con una otra canción, una canción que también, así como Bossa Nova, también representa nuestra cultura popular, pero representa uma outra perspectiva, representa as comunidades de Brasil, representa uma classe de gente muito guerreira, muito trabalhadora, representa muito bem o ritmo mais popular das favelas de Brasil. Não sei se você conhece essa expressão, favelas de Brasil, as comunidades de Brasil, que representam muito bem o povo brasileiro e o povo latino-americano. Então, vamos escutar agora, amigos, para nos despedirmos aqui nesta noite, pero solamente por um momento, porque vamos nos ver no diplomado. Então, para finalizar, vamos escutar um pouco de funk brasileiro. Vamos a ver. Así es, amigos. Terminamos nossa primeira classe do Diplomado de Direito Comparado desde a perspectiva jurídica do Brasil, pero sempre tendo essa mirada ao direito comparado e hoje, a partir deste ponto de partida, reflexionamos juntos sobre os sistemas jurídicos e sobre a contemporaneidade do cenário utilizado em Latinoamérica e em Brasil. Pero há muito mais em lo que pensar e vamos fazer isso juntos em las próximas classes. Te espero, ingresa a la página web de la universidad, regístrate y para tener acceso a nuestro material que estará disponible en la plataforma virtual del diplomado. Entonces, nos veremos muy pronto. Hasta muy pronto, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ricarte. Como lo decías, creo que el tema cultural que tiene Latinoamérica, pues lo comparte. Y ahora con la pluriculturalidad que existe a través de redes sociales, escuchar una samba o escuchar un funky brasileño, podemos hacerlo, decir nosotros que ya lo hemos escuchado antes, o se nos hace muy... Ya no es como era, no sé, hace 10 o 15 años que no se podía tener acceso a este tipo de contenidos. De la misma manera que tenemos acceso a la música, a la cultura, en este caso, pues al idioma, y te agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo de poder impartir el inicio de este diplomado con un español casi perfecto. Te digo, creo que vamos a despertar en la juventud un tema muy, muy importante como el tema del constitucionalismo que lo estabas mencionando el día de hoy. Y para las personas, pues es importante porque debemos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y saber que la perspectiva jurídica que ha tenido Brasil a lo largo de los años no es muy diferente a la que ha tenido Latinoamérica en total. Compartimos muchas cosas, compartimos muchos eventos,
miraba en una de las imágenes el gol de Bebeto allá por los años 88 o 90, tal vez algunos pues son muy jóvenes para recordar quién era este futbolista, pero tenemos acceso a la información y el tener acceso a la información nos permite pues ir creciendo en conocimiento, creciendo en cultura y creciendo de manera exponencial a través de cualquier tipo de plataforma. Yo quiero agradecerte, Olivia, por el espacio que has tomado el día de hoy, agradecerle a las personas que se conectaron a través de la plataforma de Facebook Live. Vamos a dar algunas indicaciones, pero creo que tú ya las dijiste anteriormente y me encanta que lo hayas hecho. Para poder acceder al diplomado, pues es importante que se metan a ujuridica.com, la página de la universidad. Nos vamos a la pestaña en donde dice diplomados, le damos clic y ahí podemos acceder a diplomados completamente gratuitos. Esta es la primera clase del diplomado, pero vamos a tener más clases, vamos a ir incluyendo material semana tras semana y vamos a ir diciendo realmente en qué módulo es el que vamos y cuál es el modo final. Al final todos nuestros diplomados tienen un diploma de participación, un diploma de completación de nuestro diplomado y es importante para nosotros pues poder darles a ustedes este tipo de charlas y además de ello, pues obviamente poner a disposición docentes de la calidad de la doctora Ricardo. Así que muchísimas gracias, Olivia, te lo agradezco nuevamente. Para nosotros fue un verdadero placer y que tengan todos una feliz noche. Buenas noches, amigos. Feliz noche.